O vazio que você sente não é normal, é a falta de Deus. E aqui nesse vídeo de hoje, eu quero passar o meu relato em relação principalmente a sentir este vazio. Talvez que aí, você que esteja atrás desta tela de celular, desse computador, enfim, não sei por onde você deve estar assistindo, talvez esteja passando por essa sensação essa de vazio, que você não sabe muito bem identificar, dar um diagnóstico mais ou menos correto do que ela é, porque não dá para entender, mas você sabe que independente do canto, do lugar, daquilo que faz ou procura, parece que nada preenche, como se realmente nada te satisfaz, nada meio que tá contente, tá alegre, tá feliz. E essa coisa, esse vazio que aperta no meio, aperta, que te incomoda, e você meio que querendo, talvez, quem sabe, tá removendo esse vazio. E aqui nesse vídeo eu vou estar passando minha experiência com relação a isso, como eu perdi esse vazio, podemos assim dizer, né? E, bom, como eu comecei no vídeo, foi falta de Deus. Eu não sabia, eu nem me tocava. E eu também senti alguma. Essa coisa que eu falei agora, que eu descrevi, que era esse vazio. E eu fui abandonando todas as coisas que eram, na minha visão, ruim, principalmente amizades, ambientes, lugares. Fui me afastando desses lugares. Depois eu me percebi que era por conta e graça de Deus. Mas primeiro começou dessa forma, me afastando de situações, ambientes complicados que possivelmente não me levariam a ter um futuro bom, aquela coisa que às vezes os nossos pais ou os familiares falam, de ter um bom futuro e tudo mais, de fazer boas escolhas, enfim. Mas eu não estava fazendo boas escolhas naquela época, naquele momento, e depois que eu fui me afastando disso, Deus foi meio que me ajudando nas escondidas, sem eu nem saber. Chegou um momento em que eu senti esse vazio ainda mais forte, porque realmente não tinha nada deste mundo que trazia uma grande alegria, uma satisfação. Até que um determinado dia, né, foi numa sexta-feira que eu lembro disso, que é depois do dia de futebol, isso eu me lembro, se recordo bem. Quando eu ia para tomar banho, depois de ter jogado, acabou que algo dentro de mim estava mudando, espiritualmente dizendo, que era a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Na hora eu não entendi nada, não sabia o que estava acontecendo. A única coisa foi que aquele vazio estava sumindo e em troca estava sendo preenchido por algo que eu também na época não sabia explicar. Hoje, como eu disse, era a presença de Deus, Espírito Santo, tudo mais. E foi gratificante. Tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, dessa sensação que é ruim, que é mal, sumiu por completo. Porque Deus colocou satisfação, alegria, paz, felicidade, enfim, tudo ele colocou, mas principalmente eu diria a palavra satisfação. Era como se fosse uma alegria tão enorme assim, eu estava tão preenchido, e eu não sabia, só apenas meio que ajoelhei na hora, sem nem me tocar, porque tamanha era a felicidade, e depois eu fiquei um bom tempo, talvez uns 10 minutos, assim, eu acho, talvez, ou menos, ou mais, não sei dizer ao certo, porque realmente foi uma experiência única. E até hoje, graças a Deus, eu tenho essa presença constante, tendo a presença de Deus, que ajuda muito, mas aquele dia realmente foi a virada de chave e foi realmente algo inesperado e algo inédito, né? Então a primeira experiência foi a melhor de todas, eu diria, uma das melhores de todas. E talvez o mesmo aí você que está sentindo vazio está precisando desse Deus, precisando dessa satisfação, dessa alegria, e a minha recomendação é buscar de Deus. Quando eu falo buscar, não é necessariamente uma instituição, uma religião, uma igreja, não. Talvez você já até tenha ido para algum desses lugares, mas infelizmente às vezes não foi tratado bem, não foi do jeito que você esperava ou gostaria. Mas sabe, Deus vai muito além do que quatro paredes, do que uma porta. Ele vai muito além disso. Então, ele está em todo canto, todo lugar, a toda hora e todo momento. Só basta a gente meio que querer conversar com ele, que no caso é mais conhecido como talvez possivelmente a oração, né, o que a gente fala. E só basta meio que fazer isso, pelo menos no primeiro momento, sabe? Ter esse primeiro contato com ele. Porque se você sente esse vazio, pode ter certeza, é porque é a falta de Deus. E se você tem esse vazio, é porque também Deus quer conversar contigo, é porque Deus quer ter esse contato com você, essa experiência contigo. Então, meu conselho é esse: busque Deus. E pode ter certeza que esse vazio, essa tristeza, esse amargor que fica aí, essa insatisfação vai ser preenchida por conta dele, por graça dele. E você vai
amar ter essa experiência, não vai se arrepender nem um pouco de ter tentado buscar um contato. É claro, quando eu falo de buscar um contato, também não é apenas um dia e depois tchau. É tentar, sei lá, conversar com ele um pouquinho todo dia ali, vai 5 minutinhos. O que é 5 minutos na nossa vida? Tentando conversar com ele, tentando se aproximar dele. E algum dia, quem sabe, talvez até num curto período de tempo, ele se apresenta para você e você, como eu disse, tem, quem sabe, uma mesma experiência que eu. E, bom, pelo menos da minha parte, eu te garanto que você não vai se arrepender. Vai ser muito bom. E aí depois você vai ter possivelmente toda uma história, uma jornada a ser trilhada e caminhada com ele junto. E pode ter certeza que com ele caminhando junto, você é praticamente imbatível. Mas e bom, o meu vídeo que eu queria passar era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e procurem a Deus. E que Deus abençoe a vida de todos. Até uma próxima.